Por mais de uma década, Israel projetou um sistema de defesa complexo, sendo o mais conhecido o famoso Domo de Ferro, um elemento fundamental para a proteção de Tel Aviv e outras cidades de Israel. Isso porque o conjunto do sistema funciona como um escudo contra ataques de foguetes e mísseis. Outro fator fundamental desse sistema é que ele possui um radar que permite detectar foguetes ou mísseis no momento em que são lançados, permitindo assim reconhecer para onde os projéteis estão se dirigindo, a fim de alertar a população sobre o possível impacto que viria. Nos últimos anos, Israel tem usado repetidamente o seu elaborado sistema de defesa aérea para conter ataques de mísseis e drones lançados contra o seu território. Foi atacado pelo Hezbollah a partir do Líbano, pelo Hamas em Gaza, pelos rebeldes Houthi no Iêmen e mais recentemente pelo Irã. Para auxiliar neste complexo sistema, os Estados Unidos enviaram um sistema antimísseis de alta altitude para reforçar as defesas de Israel. Sua chamada defesa terminal de área de alta altitude, em uma tradução literal, ficará ao lado dos sistemas existentes de Israel, o Domo de Ferro, a Funda de Davi, a Flecha 2 e a Flecha 3. As defesas são projetadas para interceptar mísseis que chegam em diversas altitudes e distâncias. Neste vídeo, explicaremos de maneira sucinta o que é e como funciona o sistema antimísseis de Israel. O nome Domo de Ferro evoca a imagem de uma bolha protegendo uma cidade. Na prática, o sistema detecta mísseis lançados em um alcance de 4 a 70 quilômetros e responde disparando um míssil interceptador Tamir contra projéteis que se aproximam e representam uma ameaça para a área protegida. Essas áreas geralmente são locais estrategicamente importantes, incluindo lugares povoados. O Domo de Ferro é composto por 3 elementos: um radar de detecção e rastreamento, um sistema de controle de armas e gerenciamento de batalha, e uma unidade de disparo de mísseis. O radar detecta o lançamento de um foguete e transmite informações sobre sua trajetória para o centro de controle, que calcula o ponto de impacto esperado. Se este local justificar uma interceptação, um míssil é disparado para interceptar o foguete. A carga útil do míssil interceptador explode perto do foguete em um local que não deve causar ferimentos. Os mísseis têm aproximadamente 3 metros de comprimento, 15 cm de diâmetro e pesam cerca de 90 kg. O sistema é fácil de transportar e leva apenas algumas horas para ser realocado e configurado. Além disso, pode ser operado em qualquer condição climática. O governo israelense possui atualmente 10 baterias, um número inferior ao da real necessidade. O ministro da Defesa de Israel disse que o país precisaria de mais 13 baterias para manter todas as suas fronteiras protegidas. Israel começou a desenvolver o sistema de defesa em fevereiro de 2007. A sua série de testes foi concluída em julho de 2010 e ele foi declarado operacional em 2011. A Força Aérea de Israel informou que, em 2011, o sistema tinha uma taxa de interceptação de 70%. O primeiro teste do Domo de Ferro foi durante a Operação Pilar de Defesa, em 2012, entre Israel e grupos terroristas palestinos, incluindo o Hamas. Autoridades israelenses afirmaram que o Iron Dome interceptou 85% dos mais de 400 mísseis e foguetes disparados de Gaza, de acordo com a Força Aérea Israelense. Durante um conflito em maio de 2019, na faixa de Gaza, o Domo de Ferro alcançou 86% de sucesso na taxa de interceptação contra foguetes disparados em áreas urbanas. No processo do seu desenvolvimento, os Estados Unidos estiveram envolvidos no projeto de construção, embora o desenvolvimento inicial tenha sido executado exclusivamente pela empresa israelense de desenvolvimento de tecnologia de defesa Rafael. O sistema foi patrocinado pelos Estados Unidos. Em maio de 2010, a Casa Branca aprovou um plano para fornecer 205 milhões de dólares para o Domo de Ferro. Em julho de 2012, o então presidente Barack Obama anunciou que os Estados Unidos forneceriam um fundo de 70 milhões de dólares para o projeto. Obama disse na época: "Este é um programa que tem sido crítico em termos de fornecer segurança e proteção às famílias israelenses. É um programa que foi revisado e evitou ataques de mísseis em Israel." Embora Israel fosse inicialmente o único proprietário da tecnologia do Domo de Ferro, os Estados Unidos pediram para ser coproprietários da tecnologia e da sua produção em 2011. Até março de 2014,
os dois governos assinaram um acordo de coprodução para permitir a fabricação dos componentes do sistema Domo de Ferro nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo em que foi fornecido à Agência de Defesa de Mísseis, dos EUA, um acesso total à tecnologia do sistema. O Domo de Ferro custa cerca de 50 milhões de dólares. E cada míssil custa não menos do que 62 mil dólares, de acordo com as autoridades israelenses. Para completar o Domo de Ferro, existe também o Seadome ou Domo, que é a versão naval do Domo de Ferro e utiliza os mesmos interceptadores. Ele complementa o sistema de defesa aérea de múltiplas camadas de Israel. Em relação ao outro sistema, que falaremos mais adiante, o Flecha 3 é projetado para interceptar mísseis balísticos fora da atmosfera terrestre. Segundo o site do Sistema Avançado de Defesa Rafael, a empresa responsável pelo projeto, o Seadome garante proteção abrangente para as embarcações, com uma alta probabilidade de acerto contra um amplo espectro de ameaças modernas, sejam marítimas ou costeiras. O sistema consiste em 3 componentes: os interceptadores Tamir, uma unidade modular de lançamento vertical e um componente de comando e controle. Ao utilizar o radar de vigilância do navio para detectar e rastrear as ameaças, elimina-se a necessidade de um radar dedicado. Esse sistema antimísseis foi desenvolvido em cooperação com os Estados Unidos, com o objetivo de interceptar mísseis de médio e longo alcance. O Flecha 3 não revida ataques de aeronaves militares ou lançadores de artilharia, mas sim os mísseis que voam mais alto, sendo capaz de derrubá-los no espaço, em uma altitude que destruiria qualquer ogiva bélica não convencional com segurança. O alcance estimado do Flecha 3 é de aproximadamente 2.400 quilômetros ou mais, dependendo do alvo e da trajetória do míssil. Já o Flecha 2 tem um alcance de cerca de 90 a 150 quilômetros e está em operação desde os anos 2000. O programa de desenvolvimento dos sistemas Flecha é estimado em mais de 2 bilhões de dólares. O sistema é desenvolvido e fabricado pela indústria aeroespacial de Israel, em colaboração com a fabricante de aeronaves americana Boeing. Seu alcance é muito superior ao do sistema americano de defesa antiaérea Patriot e do sistema Iris-T. Já o sistema Funda de Davi é um sistema de defesa antimísseis, desenvolvido por Israel para interceptar mísseis de médio e longo alcance com até 300 quilômetros, além de foguetes pesados e mísseis balísticos táticos, complementando a atuação do Domo de Ferro e do sistema Flecha. O sistema usa um míssil interceptador chamado Stoneer, que tem tecnologia avançada para detectar e destruir ameaças com grande precisão. O Stoneer é um míssil de 2 estágios, isto é, ele pode mudar de curso durante o voo, tornando-o mais eficaz contra alvos que manobram. Também foi desenvolvido em parceria entre a empresa israelense Rafael e a empresa americana Raytheon. E por fim, o sistema mais moderno e ainda em desenvolvimento, o chamado Feixe de Ferro, um sistema de defesa a laser em desenvolvimento por Israel para interceptar e destruir ameaças aéreas, como foguetes, mísseis de curto alcance, drones e morteiros. Ele utiliza um laser de alta energia em vez de mísseis tradicionais para neutralizar tais ameaças, sendo uma alternativa muito mais econômica e eficaz para a defesa aérea de curto alcance. Como o sistema é baseado em laser, ele é praticamente invisível e os ataques não geram ruídos ou explosões visíveis. O sistema foi desenvolvido pela empresa israelense Rafael e vem sendo testado desde meados de 2010. Um feixe de laser deste sistema, diz o governo israelense, tem o diâmetro de uma moeda e é incrivelmente preciso, superando os efeitos de distorção do vento e também da temperatura atmosférica. Para complementar os sistemas israelenses, o país ainda dispõe do sistema Patriot, um sistema de defesa aérea de longo alcance desenvolvido pelos Estados Unidos e amplamente utilizado para interceptar mísseis balísticos táticos, mísseis de cruzeiro e aeronaves inimigas, sendo o equipamento mais antigo do sistema de defesa antimísseis de Israel, montados em caminhões para serem transportados facilmente. Cada sistema é capaz de conter 4 interceptadores de mísseis. Nos círculos militares, eles são vistos como um cobertor de segurança, destinado a proteger uma população, tropas ou até edifícios de ataques. Os mísseis Patriot tornaram-se conhecidos a partir da Guerra do Golfo Pérsico, em 1991, quando uma série deles derrubou diversos mísseis Scud iraquianos em defesa de Israel. Ele é capaz de detectar, rastrear e identificar alvos em distâncias de até 160 quilômetros,
Mais recentemente, após o ataque do Irã a Israel em outubro de 2024, os Estados Unidos disseram que forneceriam a Israel uma bateria chamada Defesa Terminal de Área de Alta Altitude. Os mísseis THAAD são projetados para funcionar de maneira semelhante à funda de Davi, interceptando mísseis inimigos em seu último estágio de voo. A um alcance de 150 a 200 quilômetros, o sistema pode interceptar mísseis inimigos dentro e fora da atmosfera terrestre. As baterias do THAAD normalmente são compostas por 6 lançadores, cada um contendo 8 mísseis. Os Estados Unidos estão mobilizando cerca de 100 soldados para operar a bateria enviada a Israel. Parte do pessoal e dos componentes do sistema THAAD já chegaram e estão em funcionamento na defesa de Israel contra os lançamentos de mísseis iranianos. As Forças Armadas dos Estados Unidos usam o THAAD desde 2015. E os Estados Unidos venderam o sistema para a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Para entender mais do conflito recente envolvendo o Irã e Israel, assista aos nossos vídeos anteriores aqui no canal, que explicam o contexto histórico entre ambos os países. Fica aqui o nosso muito obrigado por sua audiência. Um grande abraço e até a próxima.